Deus tem maneiras especiais, né, para a nossa vida. Saber que temos irmãos, filhos de Deus, que estão lutando por uma fé que foi dada, que possamos reconhecer e prosseguir a jornada, né? Sabemos que os filhos de Deus sempre serão um grupo pequeno. Não coloque isso em seu coração, um grupo grande, porque foi sempre um remanescente, sempre foi uma igreja pequenina. E assim vai ser. Mas naquele dia você vai conhecer muita gente das eras, você vai ver muito filhos de Deus que passaram essa jornada. Eu quero também já relatar isso, né? Quero agradecer ao nosso irmão Ney. Não sei se a irmã Denise está ali também, quero agradecer ela. Eles trabalharam para o reino de Deus, eu sei muito bem isso. Foi um período que a gente passou através do pastor Walter e fizemos muitas coisas, né? Essa nossa irmã também trabalhou com os jovenzinhos, dedicou sua vida a isso. Eu sei que tem outras irmãs, mas ela tomou a frente disso e eu vi isso com meus próprios olhos, por isso eu quero relatar isso à igreja. Nada que você faça para o reino de Deus, Deus está vendo. E são galardões que você vai levar para o resto da vida e na eternidade, eles estarão ali para ser mostrado. Um dia a tela abrirá, um dia será mostrado. Que Deus abençoe o nosso irmão Ney, nossa irmã Denise, para onde eles forem, né? Eles têm o nosso apreço, o nosso carinho e o nosso amor. E aonde eles forem, que eles possam dizer que existe um pequeno grupo onde amamos ao nosso Deus de todo o nosso coração. E eu não posso recompensá-los, mas Deus pode recompensar você em seu coração, dando conforto, alegria e respondendo às orações sinceras de nossos corações, né? Por isso devemos orar um pelos outros. Quando aprendemos isso, você vai ser grandemente abençoado, né? Deus abençoe meu irmão Ney, porque acho que é terça-feira, né? Eles vão retornar à Europa e que eles possam ser bênção lá também. Deus os guarde. Para nós, já tem esse sentimento, né? Não queria que fosse, né? Queria que ficasse aqui. Mas tudo tem o seu tempo, tudo tem sua hora. Que Deus nos dê a felicidade de poder revê-los novamente. Amém? Se não for aqui, é na glória, né? Você gostaria de abrir conosco Apocalipse, capítulo 22? Temos um pedido de oração. Vamos fazer no final. Estamos falando sobre aquele assunto que falamos quarta-feira. Vamos ver se conseguimos, pela graça do Espírito Santo, ampliar o assunto, né? Agora na parte espiritual. Apocalipse 22, versículo 16. Para você ter um entendimento do capítulo 21, e vai até o 22, ali do princípio do capítulo 19 ao 21, 22, ali entrando, a gente começa a ver a noiva de Cristo. Do capítulo 4, a noiva não aparece mais, vem até o capítulo 19 de Apocalipse. Ali tratando com Israel. Todas essas estruturas ali dentro do Apocalipse, é isso que o irmão Brana fala, está tratando com Israel. Depois ela aparece, depois do 19, e se manifesta. Então,
É bom para quando você lê o Apocalipse entender esses padrões, né? Vamos ler então lá. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa diz: vem. O que ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todos aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles a praga que estão escrita neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras desse livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritos neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. Feche os seus olhos. Bondoso Deus, Pai Celestial, são palavras que estão escritas no livro da revelação. Que essa noite o Senhor se revela através do poder da Tua palavra e que os nossos corações possam ter aquela alegria como aqueles que andavam no caminho de Emaú. Quando Cristo partiu o pão, eles perceberam que era Cristo Jesus. E que essa noite o poder do Espírito Santo possa partir o pão e eles possam compreender quem é Cristo. Peço isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, meus irmãos. O assunto que estávamos falando era sobre transgênicos. E o irmão Brana, ele usa isso para afirmar alguns pensamentos nossos. Ele usa essa palavra aqui, ó, híbrido. Um transgênito é híbrido, tá? Só para você entender. Um transgênito é híbrido. A única coisa é que um híbrido é uma mistura, não é? Quando você mistura uma coisa com outra, se torna híbrido. Aqui é uma mistura, mas dentro dos genes. Por isso que geneticamente modificado. Gens, a palavra gens, ela está fundada com vida. Gens está formada por vida. É o que você é. Uma forma de expressão é o que você é. Se você é um milho, você tem um gens de milho. E o que aconteceu foi mudado isso e transformado esse milho, aparentemente você olha por fora, é um milho, mas geneticamente modificado por dentro. Então, ele não pode ser mais milho, porque ele perdeu algumas qualificações da sua vida, da sua maneira, para ser outra coisa. As pessoas ainda dizem aí que é milho transgênico. Já não é mais milho. Se você estudar um pouquinho sobre isso, existe alguns pessoais aqui na Serra que falam do milho crioulo, que é o milho nativo. Existem vários milhos, existem milhos amarelinhos, escuros, vermelhos, de várias cores, que são milhos nativos. Esse milho, se você comprar uma espiga, você tirar aquelas baguinhas dali e plantar, vai dar uma lavoura de milho. Agora, aquele milho ali que não é milho mais, ele não vai dar. Agora, por que estou colocando isso? Porque eu quero colocar algumas coisas importantes. Uma coisa importante para você saber. Você foi no mercado e viu isso? Esse Tzinho amarelo? Essa pirâmidezinha amarela nos alimentos? Está em todos, bem dizer, quase todos tem, principalmente de alimentos como queijo, presunto, linguiça, soja, azeite, né? ali o óleo de soja. Você vai ver isso aqui, ó. Vai ser pouca coisa que você não vai ver. Eu sei que se você comprar uma galinha lá da serra, né, que é mais forma de dizer, né,
ela não vai vir com esse selinho no pescoço, porque ela não tem isso. Tá? Agora, se você for comprar uma galinha no supermercado, provavelmente ela vai ter isso aqui, ó, dentro da embalagem. Agora, por que isso? Por que acontece isso? Por que tem que ser híbrido? Por que tem que ser transgênico? Por causa de uma necessidade, né? Você já sabe. Né? A necessidade é a questão de ser rápido. Você se lembra? Uma galinha 6 meses. Nós hoje produzimos uma galinha de 45 dias. Então, uma galinha tinha que estar 6 meses se alimentando dos matinhos, dos bichinhos, e mais alguns repolhinhos, mais algumas coisas, para chegar a ser uma galinha. 6 meses. Daí a gente ia passar fome, não é isso? Mais ou menos essa ideia. Mas eles fazem 45 dias, então é rápido. Forte. Aparentemente é forte. Eu já produzi algumas galinhas na época que eu tinha sítio, e comprei umas galinhas brancas naquela época, e tratei com ração. Elas logo cresciam, ficavam grandes. Quando eu ia pegar, eu me lembro muito disso, pegar assim pelas asas e levantar, quebrava as asas. Mas espera aí, não é forte? Se tu pegar uma galinha normal, que é tratada com alimentos naturais, você vai pegar, fazer assim, jogar para cima, não vai quebrar nada. Aqui, o forte é em relação às pragas que não chegam nela, porque ela foi transformada geneticamente. Então, aparentemente parece ser forte, porque as pragas, algumas doenças não entram porque foi colocado dentro dos genes dela. Isso não é prova, tá? Olha o que eu quero dizer. Se tu coloca uns genes de um bichinho lá que estava matando essa galinha, coloca introduzido nessa galinha que está vindo agora, e isso não é forte. O bicho olha lá, não vai fazer prova daquela galinha. Bonito. Isso é bonito. Quando você olha aquela galinha grande, de 5 quilos, né? Meu Deus, tem bastante gordura, bastante isso. Daí você vai perceber que é bonito. Mas você logo percebe que não dá para fazer uma galinha caipira, né? Você logo cozinha ela, é tudo mole, né? O osso é mole, tudo é mole nela. Maior aqui está falando de quantidade. Produz uma quantidade maior. Tem mais quantidade, muito mais, porque 45 dias, né? Barato. É mais barato. Se você for comprar uma galinha caipira, você vai pagar muito mais caro do que uma galinha que vai estar ali no mercado, que parece ser mais bonita. Tu toca o dedo, que macio. Tudo isso. Então, é barato. Fácil. E isso também. Você vai em qualquer supermercado, qualquer bodeguinha, né, como chama, né? Você vai ali e você vai encontrar isso. Agora, para você conseguir uma galinha caipira, você tem que ir num terreno ou num sítio que alguém conheça. Que eles não produzem isso. Já começou por aí. Já ficou difícil, né? E atraente. Tem que ser atraente. Então, por que eu botei essas qualificações para dar uma ideia para você? Agora, se a gente pegasse isso e colocasse dentro da igreja. Sabia que existem pastores com esse símbolo aqui atrás do blazer? Sabia que existe pastor com esse símbolo aqui amarelinho T? Modificado geneticamente. Sabe por quê? Esse pastor quer que a igreja cresça rapidamente. Então ele vai pregar só pregação macia. Só aquelas pregação de coach. Você é um vencedor, você é capaz, você é isso, você é poderoso, você é aquilo. Deus está contigo. Você não precisa fazer nada, você não precisa se arrepender. Não, nem se arrepender, nem falar sobre pecado. Meu Deus do céu, falar pecado para quê? Você é uma bênção. Rápido. Ele vai falar outra coisa. Você é forte. Você é tremendo, você é capaz, você é tremendo, você tem força, o diabo nunca vai chegar em você, nunca vai tocar em você, nunca vai acontecer nada contigo, porque você é forte. Você está entendendo a pregação de um pastor transgênico que está aqui, ó? Quando você pegar um pastor aí, vê se atrás dele se não tem esse selinho aqui, ó.
O que um homem de Deus vai falar aqui? Você vai passar por prova. O evangelho é prova. Ele vai te falar sobre Pedro. Ele vai dizer, as provas são mais valiosas do que ouro testado no fogo. Ele não vai dizer que você vai passar assim, tudo tranquilo. Como é que estão aí? Está tudo tranquilo? Um cristão passa prova. Mas como ele quer um povo rápido, ele quer um povo que ele está gerando coisas nele. Ele quer um povo que seja bonito, apresentável. Ele quer quantidade. E quando ele quer quantidade, irmão, preste bem atenção. Quando você quer quantidade, você não fala a verdade. Você esconde a verdade. Você percebe isso? Vamos mostrar. Jesus está aqui. Tinha 60 discípulos, 70 discípulos. Ele fala assim, quem não comer minha carne e não beber meu sangue, não tem parte comigo. Mas para que Jesus vai fazer isso? Ele está fazendo um teste. E ele se preocupa dizendo, não, a minha carne é isso, o meu corpo é isso. Ele não falou nada, ele não perguntou nada. Os 70 homens que estavam já aprendendo e estavam ministrando a palavra, não são a igreja. Eu quero que você entenda. Homens que já estavam ali no lado ensinando a palavra. Eles se levantam. Esse discurso é muito duro. E vão embora. Jesus fica só assim. E ainda fala para os discípulos, os 12. Vocês não querem ir também? Você percebeu? Olha a pregação. Será que essa pregação funcionaria hoje? Os pastores estão assim, Fica, Senhor, para a igreja. Não tem coragem de falar. Irmão, a gente está vivendo numa era que tudo isso que está no natural está sendo imprimido no espiritual. Olha aqui. Fácil, maior grupo, barato. Agora barato é isso. O que eles pensam com isso, né? Mais grupo, mais finança, mais aquilo, mais vamos fazer isso. Vamos criar outro grupo aqui, vamos criar outro grupo lá, mais outro grupo aqui, mais outro aqui. Manda um ali, manda... Não precisa mandar pastor. Manda um irmão. Lá tem uma igreja lá longe que tem um irmãozinho que já ministra, prega. Ele não. Manda um aqui. Eles não querem abrir a oportunidade, se há um homem tem ali que ele possa ser pastor, ele dividir isso. Ele não faz isso. Por isso que eu falo para você, preste bem atenção nisso. Fácil? Claro que é fácil. Será que não é fácil para um pastor vir aqui pregar só coisa boa? E depois ir embora? E depois passar a mão ali, apertar a mão, fazer todas as coisas? E bom, é ótimo, não é fácil, irmão. E é atraente. Esses homens, irmão, eles estão sempre assim. Eles são os mais belos da congregação, estão sempre assim. Perceba isso. São assim, sabe por quê? Você vai dizer, aonde que o irmão achou isso? Eu achei, sabe aonde? Você se lembra quem é que escolheu Davi? Foi Deus. E quem é que escolheu o rei antes de Davi? Foi o povo. Por quê? Era maior, mais bonito, mais atraente. E eles queriam um rei que fosse acima da média. E isso produziu aquilo que Deus queria que eles realmente pensassem o que eles queriam. Eles trocaram Deus por aquele homem grande. Mas nas horas das batalhas, nas horas da luta, provou que precisava de um Davi fraquinho, pequenininho, magrinho, ruivo, para fazer aquela batalha. É isso que eu quero que você possa entender. Então, isso aqui, irmão, mostra uma coisa importante. Eu vou dar um conselho para você. Eu estou lutando. Eu estou lutando com isso aqui. Eu faço o possível para não comer nada com isso aqui. Acontece de vez em quando eu comprar uma coisa e me deparo, meu Deus, está aqui. Porque é tanta coisa que você não consegue, de vez em quando, vencer isso. Eu já, tem vez que eu falo, não, a óleo de soja, elimina. Hoje eu tive que ver, poxa, como é que eu vou fazer? Elimina, vamos usar o outro óleo.
Então, são coisas que... Por que isso, irmão? Se no natural, olha só, se no natural é morte, isso é morte. Agora pense isso no lado espiritual. Quando uma igreja entra nessa condição aqui, é morte também. Daí você vai dizer para mim, irmão, tu tem mensagem para falar sobre isso? Eu tenho mensagem. O que estou falando aqui, eu tenho amparo na Bíblia e tenho amparo dentro da mensagem. Por isso que hoje esse assunto nos coloca em posições para meditar, irmão. O que é a igreja de Cristo? A igreja de Cristo, para você saber, é a noiva. A noiva, ela não se mistura. Interessante, ela não se mistura. Agora, ela tem um ministério. Sabia disso? Grave o que eu vou falar. Isso aqui entra profundo em você. Que entra esse profundo. Ela não se mistura e ela tem um ministério. Qual é o ministério dela? O ministério dela é profético. Profético, irmão? Claro. Se eu recebo um profeta com galardão de profeta, o meu galardão é ser profeta. Então, essa noiva profetiza. O que é profetizar? Profetizar é dizer assim, assim diz o Senhor. Você sabe disso? Quando você pega uma escritura que está no futuro e você fala assim, assim vai acontecer desse jeito que está escrito aqui na Bíblia, está assim. Você pode dizer assim, assim diz o Senhor. Não é só o profeta que diz isso. Claro que ele recebe um sonho, uma informação que nós não temos na Bíblia, daí ele imprime aquilo porque ele recebeu de Deus, ele diz assim, Senhor. Mas nós falamos o que está escrito. Você consegue entender? Você é obrigado a falar o que está escrito. Porque esse é o tempo de você falar. Porque você é uma noiva que profetiza. Você está entendendo o que eu estou falando? Profetizar? Daí você diz, mas como isso? Escute bem aqui, eu vou ler algumas mensagens. A palavra falada, a semente original. E aí? As pessoas fazem tantas confusão hoje. Elas tentam pensar que um homem de Deus tem que fazer isto, e seguir e fazer aquilo. Misericórdia. Não. O que foi? Como era Cristo, a semente de Abraão. Você entende? A gente já estudou sobre isso, né? A semente real é Cristo. A semente de Abraão, o filho da promessa, é Cristo. Ele vai dizer aqui, tanto em seu corpo, porque Isaac, aquela semente, Isaac, finalmente caiu e morreu. Você entende? Isaac caiu depois de certa idade e morreu. Daí ele vai continuar dizendo aqui, ela se apostatou e se tornou híbrida também, porque foi vindo uma geração, foi vindo outra geração, e agora ela se apostatou e se tornou híbrida. Você entende? Se tornou misturado. Aquela geração de Abraão foi vindo, foi passando, de a pouquinho ela está misturada, ela está híbrida, ela está com as coisas do mundo. Por isso que Deus fala que a semente real é Jesus Cristo. Você conseguiu agora segurar o que o irmão Bruno está falando aqui? Ele vai dizer assim, mas a semente da fé de Abraão, pois ele cria na palavra. Então, Abraão cria na palavra, a semente da fé na palavra de Deus, seja quais fossem as circunstâncias. Aí está. Você pegou aqui? Irmão, indiferente de que circunstância for, qual o problema que vai acontecer, o que for, Abraão estava firmado na palavra. O que é uma noiva hoje? Ela está firmada em quê? Na palavra. Ela diz só o que a palavra diz, ela não diz mais nada. Se for outra coisa que não está dentro da palavra, ela não vai falar. E ele vai colocar mais uma coisinha aqui.
Você sabe, eu sinto vontade de gritar. Veja, olhe, a semente da fé de Abraão. Ou o que foi isto? Não o corpo de Abraão. Olha só que ele está apontando. Não o corpo de Abraão, mas a fé de Abraão. A fé de Abraão em quem? Na palavra de Deus. Você está captando, irmão? Eu quero que você entenda muito isso. Não é o Abraão, aquele homem com idade avançada, já aquela... Não é isso. É o que tem dentro dele. A fé que uma vez foi dada aos santos. Ele cria que Deus faria aquele milagre. E ele sabia que o filho da promessa é Isaac. Não, ele sabia que era Cristo também. Será que eu vou deixar Abraão sem saber as coisas? O que vai acontecer? Você começa a entender? Não importa o que venha. Ele chamou tudo contrário a isso, embora isso não estivesse nem mesmo ali. Que coisa! Isso nos rasgaria estas denominações em pedaços. Claro que rasgaria, irmão. Irmãos, grande maioria, vou falar um pouquinho lá fora, depois voltamos para dentro, né? Mas assim, grande maioria ali nem acredita que Abraão foi transformado e que Sara foi transformado. Eles não conseguem ver isso, porque eles não recebem um profeta em galardão de profeta, então eles não conseguem ver isso. Mas o nosso profeta, que eu já vou dizer para você, o vaso está aqui e o profeta é Deus, você entende isso? Não é, esse é o vaso que Deus habitou e se manifestou com o dom, o poder, o sinal. Você consegue entender? É como dar um exemplo, um músico. Ele aprende a tocar música, ele começa a tocar aqui, mas a hora que o Espírito Santo começa a tocar e no seu coração entrar, ele toca inspirado, com unção, e isso muda tudo. É igual um líder de canto que ele está cantando aqui. Quando ele entra na presença de Deus, que ele começa a cantar, aquilo há inspiração, aquilo toma controle, todos aqui começam a ficar em controle. É isso que eu quero que você entenda. Aqui está o vaso. Devemos dar honra ao vaso? Amém. Mas eu quero que você saiba quem é o profeta. É isso que eu quero que você firme isso em seu coração. Por quê? Porque isso vai mostrar coisas importantes. O que ele está dizendo? Essa mensagem dentro de um sistema destrói o sistema. Você entende? Essa mensagem da hora com alarido, se for colocado dentro do sistema, o sistema explode. Eles não suportam isso. É o que Jesus falou. Vinho novo em odre velho, o que acontece? Explode. Se lembra a geração que andou no deserto? Por que eles morreram? Você entende agora? Irmão, que nós possamos ser quem? Um Josué. Você entende? Ele saiu com 21 anos lá do Egito. Era a geração mais antiga, que saíram com mais idade. Todas elas foram perecendo. Teve que ter uma geração nova para entrar na terra da prometida. Josué e Calebe. Vamos levar isso para mais um pouquinho para frente. Ele vai dizer assim, na mesma mensagem, né? A palavra falada é a semente original. Só o título. A palavra falada é a semente original. Correto. Obedecemos. Agora veja. Estamos lhe mostrando que estamos no fim do tempo. Mesmo a parábola da virgem prudente e da virgem louca. Esta conosco. Agora veja. A versão da imprudente. Virgem. Me desculpe. A virgem imprudente será... Olha só o que ele vai dizer. A virgem imprudente será híbrida. Eu vou apontar para o quadro para você entender. Híbrida. Vê, ela tinha azeite. Veja, ela tinha azeite sem... Ela tinha semente sem o azeite. Então ela tinha a semente sem o azeite. A unidade para fazer crescer. Vamos entender isso, irmão. A semente está aqui.
O que o irmão Branco está dizendo precisa do... Ai, será que eu tenho que voltar para... Do azeite, né? Não deu certo aqui. Do azeite derramado sobre a presença da semente. Eles têm a semente, mas não tem o azeite. Quando você não tem o azeite, você vai receber informação de homens sobre em cima dessa semente. Daí, essa semente se torna híbrido. Vou dar um exemplo para você, para tentar colocar. A semente, lá no princípio, ela teria que vir pelo ventre de Eva, não é isso? Sim, Adão teria essa semente para produzir filhos e filhas de Deus. Mas antes de acontecer isso, entrou outra semente. Você entende? Por isso que é o primeiro híbrido é Caim. Você pegou? Então, é isso que eu quero dizer. Então, Deus ia derramar o seu espírito em cima da semente, mas ela não quer. Ficou híbrido. Porque quando Deus derrama esse... Olha só. Vê, ele tinha a semente sem o azeite. A unidade para fazer crescer. Agora, o que ela está fazendo? Os dois grupos, o grupo pentecostal é o denominacional do mundo. E o grupo evangélico se emergiram. Eles se afundaram. Esses dois grupos se afundaram. Vê? Para quê? Indo para Sodoma. Agora observe, para a ceifa estas colheitas. Por que o irmão Brana colocou? Esses grupos estavam emergidos, afundados em Sodoma. E agora estava sendo feita uma ceifa com fogo. Sabe por que ele está falando isso? Porque existe a parábola, irmão. Primeiro, una o joio em feixes. Você se lembra disso? Una. Pegue a palha. Ajunte ela. A semente vai para o celeiro. Ajunte a palha. Amarre em feixe. E depois vai para o fogo. O que é isso para nós? Ajunte a palha. Feche ela. Porque ela vai para onde? Grande tribulação. Que é fogo. Você não crê nisso? Então vamos ler a Escritura. Você está com a Bíblia? Irmãos, importante você saber isso. Deixa eu só pegar aqui. Está em 1 Pedro. Primeiro, os elementos. Só me confirmar aqui. Segunda Pedro 3:10, se você quiser acompanhar. Pedro está dando a narrativa do que vai acontecer, irmão. Isso vai acontecer. Isso eu posso dizer assim, ó. Assim diz o Senhor. Sem medo de ter dúvida disso, ó. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual o céu passará com grande estrondo, e os elementos ardendo desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Você está escutando a narrativa de Pedro? Isso aqui é inspiração divina. Olha só o que ele vai dizer: havendo, pois, de perecer todas essas coisas que pessoas vos convencer em santo trato e em piedade. Olha só que pessoa que você tem que ser, o que eu também tenho que ser. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus, olha só, os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Sabe, só tem um jeito para fundir pedra com ferro, ou
qualquer outro elemento. Uma guerra nuclear. Bombas vão unir os elementos. Isso não é um foguinho. Olha aqui. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardando novos céus, nova terra em que habita a justiça. Então Pedro está dizendo para nós que vai ser queimado aonde? No fogo. E essa é a nossa pregação para dizer para as pessoas que vai ser destruído, mas que há um refúgio. Você está entendendo? Essa é a nossa convicção disso. Ou você acha que não vai ter isso? Está escrito, irmão. Pelas coisas que estão acontecendo, eu não vou saber nem o dia e a hora, mas pelas coisas que estão vindo, irmão, está muito próximo as coisas. 2 países em guerra, né? Rússia e Ucrânia. Mas agora, Israel e Hamas, né? Fora rumores de guerra, Estados Unidos e China, briga política, briga por economia. O irmão Branda diz que vai chegar um homem bêbado lá e chegar e só vai apertar um míssil. O míssil sai daqui, o outro país vê que foi lançado, o outro aperta para lá. Quando vai ver, vai ser míssil aqui, míssil aqui, míssil aqui, míssil aqui. Por isso que ele fala na visão, que o irmão Branda fala, ele fala assim, ó, vi os Estados Unidos todo destruído. Isso vai acontecer, irmão. Que se não acontecer, o nosso Deus não é verdadeiro. Mas eu creio de todo o meu coração, isso vai acontecer. Pode acontecer hoje à noite ou amanhã. Agora você e eu temos que estar preparados para essa transição. Olha aqui, ele vai dizer assim. Tem uma escritura que está em Coríntios, eu vou ler isso aqui porque isso é importante, porque muitas vezes a gente usa, eu quero ler isso aqui para deixar guardado em nosso coração. Você pega a palavra e aplica mal, você mata as pessoas. Você entende isso? Eu uso uma palavra, da palavra de Deus, e coloco num lugar que não é certo, eu mato as pessoas. Você consegue entender isso? Isso é importante para você entender, porque está aqui, ó, em 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 6. É isso? Deixa eu ver. É isso aqui. Vamos ler aqui, ó. O qual nos fez também capaz de ser ministro de um novo testamento, não das letras, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que é vivificar? Dá vida. Uma pessoa sem o Espírito está o quê? Morta. E não pode dar o quê? Vida. Você entende? É a mesma coisa que eu falei que tem um pastor com esse selinho aqui atrás, ele não tem esses requisitos dentro da estrutura da igreja dele, ele não pode dar vida, ele só vai dar morte. Parece ser bom, mas não é. Parece ser bonito, mas não é. Parece ser forte, mas não é. Você entendeu? Porque ele gera morte. A única coisa para gerar vida é o Espírito da palavra manifestando a palavra. Isso gera vida. Por isso que você deve entender que a palavra, ela não pode ser hibridada. Irmão, se um pastor fala que pode cortar o cabelo, ele hibridou a palavra e ele, passiva, virou um mentiroso. Você entendeu? E eu nunca vou poder dizer assim, ó, irmã, você pode cortar o cabelo. Eu sou uma... O que eu sou? Que Paulo fala? Sou um anátema. Um anátema. Você não pode crer em mim. Porque eu não criei as regras. Eu não sou o homem que cria a regra. Deus criou tudo isso para mostrar e para ver se os filhos são obedientes.
Quando você é obediente, você será abençoado com o poder do Espírito. Você não precisará mais correr. Deus vai fazer isso por você. Você vai ver que quando aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águia. Você está pensando que isso não é Escritura? Isso é Escritura. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águia. Voarão e não cansarão. Você está vendo? Muitas vezes é nós que estamos fazendo. É nós que queremos voar. É nós que queremos correr. Morte. Você entende? Vida é outra coisa. Muitas vezes a letra colocada em lugar errado dá morte. Agora a letra colocada junto com a vivificação do Espírito Santo dá vida. Você quer entender isso? Olha só. Eu até anotei isso, mas vou abrir aqui. Vou ver se está aqui. Talvez a gente não ia chegar até lá, mas quero mostrar isso. Perguntas. Então, perguntas. Eu notei como perguntas aqui, mas o irmão Brana usa como virgem. A mensagem é virgem, as 10 virgens. Preste bem atenção, porque você já escutou isso. Eu quero que você complete que você já escutou isso. E também para mim, uma vez eu procurei sobre esse assunto, corri um pouquinho, e hoje eu me deparo com uma situação que o irmão Brana vai falar. Escute bem. Foi assim que alguém obteve isso outro dia. Eu recebi muitas cartas sobre isso. Religião híbrida. Que fiz uma observação sobre isso. A Bíblia diz que olha só onde que o irmão Brana vai entrar agora. Tenha tranquilidade, espera o final. Ele vai dizer assim, ó. A Bíblia diz que um ilegítimo, chamado de filho bastardo, você sabe o que é um filho bastardo, né? É um filho fora do casamento. Não poderia entrar na congregação do Senhor por 10 gerações. Que seria por 400 anos que um filho ilegítimo não poderia entrar na congregação do Senhor. Isto é quão ruim aquela hibridação era. Ele está mostrando como foi ruim aquela hibridação que começou lá em Gênesis. Aquilo era uma mulher que havia permitido outro homem vir com ela, e através disso veio um filho, e aquele filho era híbrido, não através de um pai, mas através de outro homem. Vê, e aquilo era tão mal diante de Deus que era necessário 10 gerações para eliminar aquilo novamente diante de Deus por meio da reprodução. Olha só, eu quero que você capte isso aí. Cuide com isso. Ele está falando de óvulo. Está falando de reprodução natural. Que Deus não gostava disso que aconteceu. Agora ele vai entrar numa coisa importante para você saber. Você diz assim, puxa, que coisa, isso aí é difícil, eu já li isso na Bíblia, eu sei que isso aí é difícil. Agora, o que o irmão Brana vai dizer sobre isso agora? Segura, irmão. Segura, porque isso é amadurecimento para a igreja e ter sabedoria para conduzir isso. Olha só o que ele vai dizer. Mas isso não se aplica a esta era. Você captou isso? Qual era? Você tem um novo nascimento. Olha só o que o irmão Brana está dizendo. A era é esse tempo. Ele está dizendo, isso que aconteceu lá no passado não se aplica para esta era. Se aplica para quê? Porque aqui foi uma coisa natural que aconteceu na carne. Ele está falando que agora todos que são filhos de Deus têm que nascer do Espírito. Então, aquilo não está contando mais. Para você ser um filho de Deus, você tem que nascer no Espírito. Olha o que ele vai dizer aqui. Mas isso não se aplica a esta era. Você tem um novo nascimento agora. Eles não tinham um nascimento lá atrás. Ele está dizendo, não tinha esse novo nascimento pelo Espírito. Esta era a verdadeira.
reproduziu sexualmente lá. Temos esse novo nascimento agora, que é o espiritual, que elimina tudo que separa. Você pegou aqui? Tudo que aquelas coisas erradas separa se você nasceu novamente. Aonde eu posso puxar isso? Samaritana. Ela tinha 5 maridos e não era. Ela se encontra com Cristo no poço. Ela tem uma semente lá dentro dela, irmão. Ela tem uma revelação que desceu do céu dentro dela. Veja que tu és um profeta. Você está entendendo, irmão? Para a lei, ela já estava perdida, há tempo. Mas a semente de Deus não se encontra mais natural, ela se encontra espiritualmente, irmão. Isso é uma coisa importante, isso é para a gente glorificar a Deus. Não tem a ver com a carne, tem a ver com o novo nascimento, tem a ver com o poder de Deus em nossas vidas. Você está vendo? Quantas vezes eu meditei sobre esse assunto? Agora chegou o dia de Deus mostrar isso. Uma vez até a gente estava conversando, né? Eu e o nosso irmão Berkeley sobre isso. Naquele momento eu também não tinha informação. Mas Deus abre isso. Então você viu? Existe um novo nascimento. Porque a semente natural da carne, como de Abraão, se lembra de Abraão? Que é Isaac, ela se perdeu. Agora a gente tem uma semente que é espiritual, que é Cristo Jesus. E aqueles que conhecem essa voz, que recebe esse pastor que é Cristo, e você sente isso em seu coração, você será transformado. Isso é bom, irmão. Então ele vai mostrar isso para dar uma qualificação, como tem vezes que a gente não compreende a Escritura, né? E daí o que a gente precisa é de um profeta, que vai abrir isso, e dar clareza, e vai colocar o quê? Paz em teu coração, conforto em tua alma. Você entende isso, irmão? Porque a palavra verdadeira, ela gera paz, ela gera conforto para os filhos de Deus. Então, isso é só para dar um exemplo como Deus trabalha nessa condição. Mas vamos seguir aqui um pouquinho, né? Paulo fala da questão aqui, o irmão Brando vai entrar num assunto interessante aqui, ele fala assim, então todas as suas demonstrações carnais não significam nada. Existem manifestações carnais que não significam nada. Embora eu fale as línguas dos homens e dos anjos, não tendo amor, nada me adianta. Embora eu possa mover montanhas e não tendo amor, nada adianta. Embora tenha os meus bens para dar de alimento aos pobres e não tiver amor, isso nada adianta. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, isso torna como um metal que soa, um sino, um tine. Vê? Nada seria. Ouça, igreja pentecostal, porque é uma semente híbrida. Ela não pode vir para a palavra. O que ele está apontando agora, irmão Brano? Por que ele está dizendo assim? Se eu desse meu dinheiro todo, se eu desse a minha riqueza, se eu trabalhasse direto para o reino de Deus, sem amor, não daria nada. Mas que esse amor é? Esse amor tem a ver, esse amor com Deus. Porque você vai achar logo na Escritura que existe um amor que não é de Deus. Mas existe um amor que é o amor ágape, que a gente já estudou sobre esse assunto, se lembram? Amor ágape e amor filial, né? Falamos sobre essas duas questões. Mas existe o amor de Deus. Mas você diz assim, irmão, por que inclina isso? Porque se lembra o que aconteceu lá em Apocalipse capítulo 2? Eu até vou ler para guardar para você. Apocalipse capítulo 2 fala assim no verso 4. Tenho, porém, contra ti que deixasse o teu primeiro amor. Espera aí. Eles são perfeitos em tudo, na letra, na sua vida, luto, batalha, mas esqueceram o seu primeiro amor. Agora vamos ter que descobrir o que é esse primeiro amor. Ele vai abrir aqui, lembra-te, pois, de onde caíste. A primeira palavra que vai dizer, lembras aonde caíste. Arrependa-te e pratique as primeiras obras. O irmão Brana, dentro da mensagem, ele explica qual é a primeira obra.
A primeira obra é lá em Atos 2,38, quando eles receberam, cheio do Espírito Santo. Ele está dizendo que aquela unção do poder do Espírito Santo é a manifestação de amor para a sua igreja. O que acontece quando essa igreja é manifestada, cheia do Espírito Santo? Ela começa a buscar e trazer outros à bênção. Ali se converte 3.500 almas ao Senhor. Uma só pregação de 15 minutos. E Pedro não fez uma pregação eloquente, não. Pedro falou assim, ó, o Cristo que vocês fizeram, ele foi aprovado por Deus, ele foi abençoado por Deus, e vocês mataram. É isso que Pedro está falando ali. E daí ele fala, arrependa-te. Olha, irmão, 15 minutos, 3.500 obras. Por quê? Não é Pedro. É o que desceu. A igreja tem que estar com isso hoje. Você não pode ficar assim, não, eu vou receber quando? Não, esse Espírito, essa quebra tem que estar aqui hoje. Vocês têm que estar cheios do fogo de Deus, do amor de Deus. E o amor manifesta porque em as pessoas, para as outras pessoas. Por isso que irmão Brando chega a dizer, vida eterna, o que é? É viver para os outros. Daí você cai. Você já percebeu que a Bíblia ela se encaixa? Ela vai pegando o versículo aqui, firmando aqui, puxando para cá. Fomos lá para Apocalipse, firmamos naquele pensamento, voltamos aqui. O irmão Brando explica. As primeiras obras, o que é? É o Pentecoste. É a queda do poder do Espírito Santo. Sem isso, irmãos, sem esse poder, a gente senta aqui e fica assim, ó, ocioso esperando. Mas com esse poder, você faz as obras de Deus. Por isso, quando você entrar em seu quarto, quando você souber onde tem um lugar que você ora, ou você está no carro, ou você está no seu serviço, mas tem aquele lugarzinho que você pode parar, ore por isso. Não pense assim, eu não vou ter. Não. Deus, tu disseste em tua palavra. Você entendeu o que eu estou falando? Tu disseste em tua palavra. E eu quero receber esse Espírito Santo. Agora, quando você entrar isso, como aconteceu com aquele jovem, dentro do serviço, ele não continha mais nada. Ele chegou ao ponto de dizer, Senhor, segura a minha boca, porque senão eles vão pensar que estou louco, porque ele estava glorificando, ele estava louvando, ele estava agradecendo. Irmão, novo nascimento, um novo nascimento aqui, olha só, um nascimento natural. Você sabe o que é um nascimento natural? Você já foi ver um nascimento natural? Você já viu assim em televisão? Eu nunca fui ver, mas você já não viu? O nascimento natural vai ali, a criança está chegando, rompe-se a água, a bolsa, de a pouquinho rompe-se o sangue, de a pouquinho nasce uma criança, e de a pouquinho a vida está instalada naquela criança. Assim também é o espiritual, é a mesma coisa, nem a água, depois vem o sangue, e depois nasce-se uma criança. O espiritual é a mesma coisa. Vai ser aqui no Brasil, vai ser aqui no Japão, vai ser em qualquer lugar. Nascimento é assim, é uma sujeira. Ou você acha que não é? É choro, é arrependimento, é acerto. E pedindo, oh Senhor, misericórdia, eu sou um pecador. É isso, nascimento é isso. Eu sou um pecador, eu preciso de Ti. Você não sabe mais que não pode fazer nada sem Deus. É isso, irmão, você não passa confusão com isso. Não, é uma coisa poderosa. Ele está aqui. Ele quer dar isso a você também. Ele quer dar isso a nós. Ele quer que essa igreja seja poderosa em seu amor. Isso faz mudança em nosso ser. Escute bem, a mensagem é amnésia espiritual. Isso é importante também. Ele vai dizer assim, ó. Isso me faz lembrar de vários híbridos, assim chamados cristãos. Eles, híbridos, suas igrejas até obtêm a doença, desculpa. A igreja até obtém doenças da amnésia espiritual. Eles não podem reproduzir nada. Novamente, você fala a respeito do milho híbrido. Muitos milhos híbridos não é nada. É a pior coisa que você coloca em sua boca. Qualquer
coisa híbrida. Esta é a razão pela qual você tem que tirar essas plantinhas do canteiro, cobertas, aquecidas, híbridas, coisas específicas, e medicá-las, mimá-las. Por quê? Porque você não consegue manter o inseto fora delas. Mas um que é genuíno e perfeito, você não tem que colocar nenhuma inseticida sobre ela. Ele tem poder dentro de si. A mesma para matar os insetos, para manter longe os insetos. Olha só onde que ele vai entrar: longe os insetos da incredulidade. Mas um verdadeiro, genuíno homem espiritual, ele vai imprimir na incredulidade, irmão, uma coisa que você pode dizer assim: incredulidade, parece uma palavra tão tranquila ali de gênero, mas a incredulidade não faz a manifestação de Deus acontecer na sua vida, e nem faz na minha vida. Deus tem um propósito. Se Deus te chamou, irmão, Deus tem um propósito. Você pode ser uma dona de casa, esse é o propósito que Deus deu. Alguém está te olhando e alguém quer ser igual a você, quando você reflete Cristo ali. Você percebeu? Irmão, você viu o videozinho que foi botado no grupo? Acho que todo mundo viu, né? Você viu hoje? Lá do pequenininho lá, netinho do rolê. Você está vendo ali? Você percebeu o que aconteceu ali? Ele está sendo influenciado pelo vô. O poder do vô tocando violão, ele quer o violão. E ele, daquele 3 aninhos, cantando. E diz assim: agora vamos cantar o do galo. Não é, galo? Está influenciando o galo. É isso que eu estou dizendo. Agora vamos cantar o do galo. Você está vendo qual é o poder da influência? Mas você tem que influenciar correto, amando, redendo, entregando-se, pagando o preço. Tu acha que o vovô fica pouco tempo parado com ele ali? Fica bastante, vamos tocar. Entendeu? E isso influencia. Logo, se for amadurecido, vai querer cantar no Senhor. É isso que eu digo para você. A gente parou muito tempo para outras coisas. Eu fico pensando assim, irmão, a nossa vida é muito rápida aqui. Quando eu era um jovem, tinha 20 anos, eu pensava de um jeito. Hoje tenho 40, eu penso de outro jeito, né? Não tenho 40, eu estou quase chegando, beirando os 60. Né? Penso de outro jeito. É o que eu estou dizendo para você. Por quê? Porque talvez quando eu jovem, eu queria vencer, queria ganhar, queria lutar, queria fazer isso, queria conseguir isso, queria conseguir. Eu estava querendo conquistar. Quando chega a uma certa idade, já muda todos os teus pensamentos, todas as tuas ideias. Não é conquista que tem mais ali. Você quer coisas melhores. Que muitas vezes o dinheiro não compra. Sabia? Você sentar do lado de um netinho ou de uma netinha, dinheiro nenhum paga. Você sabia? Depois a gente passa a vida correndo. Tem vezes que a gente devia parar e ficar mais tempo com nossos filhos. E a gente diz: poxa, eu devia ter mais tempo com meus filhos. Eu me arrependo disso. Entendeu? São várias coisas que só vai acontecer quando tiver mais idade. Por isso eu estou falando para você também. Talvez já esteja acontecendo com você, eu não sei. Mas para mim acontece isso. A gente vive muitas vezes um pouquinho atribulado quando é mais jovem. Depois acontece isso, acontece e coisas, né? Claro, eu sei que todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que conquistar. Mas não deixe de fazer essas coisas. Eu me alegrei e fiquei muito feliz sobre aquela ação. Por quê? Ali foi plantada uma sementinha. E a coisa melhor que tem plantar sementinha, sabe onde que é, né? É nas crianças. Que as crianças elas não têm malícia, elas não têm maldade, elas não têm essas coisas. Tem vezes que eu quero plantar uma semente em uma pessoa mais. Tivemos algumas batalhas, há pouco tempo tive uma batalha, e eu refleti: não vale a pena. Vou me aquietar. Deus vai me aquietar. É isso que eu quero que você aprenda, irmão. A palavra é dada e Deus sabe para quem vai dar. Se Deus viu esse jovem voltando, Ele vai usar de uma maneira. E é isso que eu vejo hoje. Então, deixe Cristo fazer isso. Esse é o tempo mais enganoso que nós temos, mas é o tempo
mais glorioso que todos queriam ter, porque esse é o tempo do coroamento da sua igreja. Isso não tem preço, irmão, que vai pagar esse mundo. Mas quero dizer para você, continue amando uns aos outros, respeitando uns aos outros e fazendo o melhor para as pessoas. É isso que eu vejo. Irmão Ney? Vamos colocar de pé, já vezes, quem consegue, quem apoia, não precisa. Não quero que você abra o seu, quero que você feche seus olhos, reflita, agradeça.